hoje não está mais usando calcinha. Aquele usa calcinha e dá buceta e apita pra um monte de homens. Aquele uma arrombada sem calcinha. Quando eu era criança e tinha lá em torno dos meus 7, 8 anos, cara, existia uma obra magnífica da sociedade chamada SNES Station. E aquilo era basicamente um emulador de Super Nintendo pra PlayStation 2. E meu amigo, só de ouvir aquela música daquele menu já me dava vontade de fazer isso daqui, ó. E meu amigo, tinha muito jogo que eu amo até hoje que eu conheci por aquele negócio lá, tá bom? Super Mario, Super Metroid, o jogo do Máscara, The Legend of Zelda e até o Donkey Kong Country, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Vagabunda, Dalva. Ai, Dalva, como você pega. Mas eu sei que você deve estar se perguntando por que eu saí do nada do canal, esqueci a senha e agora lembrei do nada. E bom, o motivo principal mesmo foi que eu não tava tendo ideia nenhuma pro canal e sinceramente zero vontade de gravar também. Isso tudo junta com tanto de coisa que tava acontecendo na minha vida que eu tava ficando simplesmente sem tempo pra gravar esse tipo de coisa. Tanto que o TGG hoje faliu por causa disso. Mas eu tô tentando voltar com esse vídeo aqui e se tudo der certo, vai dar tudo certo. É a melhor frase que eu já disse na minha vida inteira. A verdade é que mesmo depois desse vídeo lançar, cara, eu não tenho a mínima ideia se eu vou conseguir voltar com o canal ou não. Mas eu só sei de uma coisa, se vocês derem o like pra caramba e curtirem bastante esse vídeo aqui, a chance de mim voltar com o canal é bem maior. Então dá uma força aí na moral. Donkey Kong Country, lançado em 1994 para Super Nintendo e apenas para Super Nintendo, um jogo onde quando eu era criança eu não entendia nada do que estava acontecendo, até porque o jogo não dava muita explicação concreta sobre o que estava acontecendo ali. Eu só sabia que era dois macacos na tela, um tinha chapéu e o outro era forte, eu tinha que andar com os dois por aí. Na verdade, mesmo com a minha mente de criança australopiteca, eu já tinha uma ideia do que estava acontecendo ali, né? E é meio óbvio, se for pra pensar. Você já começa o jogo com o Donkey Kong saindo ali da casa dele, e daí quando você vai lá pra parte de baixo, onde era pra estar armazenadas as bananas, não tem nada lá, olha só. E é aqui que se inicia a história do jogo. Tem esse crocodilo aqui maluco, ele rouba as bananas do macaco, o macaco fala. E a partir daí a gente vai ficar o jogo inteiro caçando por esse crocodilo maldito. Enquanto isso a gente vai passando de fase, matando os bosses, que por aí a gente vai ganhando umas bananas, que até o final do jogo vai ter esse tantão aqui, ó. A primeira fase do jogo a gente começa na floresta, e por mais que isso pareça meio óbvio, porque a gente tá numa ilha gigantesca, há algumas fases nesse jogo que vão ser meio controversas com isso daí. Aqui a gente tem o nosso primeiro contato com a primeira fase do jogo, com os primeiros elementos. Esses dois macaquinhos aqui, justamente por causa da altura deles e por causa do peso deles, né? Esse daqui é tipo Carian. Então esse pequenininho aqui, que é o Diddy Kong, obviamente vai andar mais rápido que esse daqui e também vai pular mais alto. E que é muito da hora, porque tem alguns certos lugares que você pode alcançar mais. E esse cara aqui, em resumo, eu só vou deixar ele em segundo plano, a maioria da gameplay. O que eu fiz, desgraçado? Seu filho é de uma... E só nessa primeira fase aqui o jogo já apresenta pra você bastante variedade de inimigo até. Não tem muito segredo, né? Uma floresta tropical, então vai ter bicho da floresta tropical. Esses jacaré aqui, crocodilo, tem castor. Tem macaco. Inclusive eu quero muito saber por que tem um macaco nesse jogo que ataca os meus macacos, sendo que os dois é a mesma coisa. Inclusive tem um lá no Donkey Kong 64 que é igualzinho a ele. Em uma das salas bônus desse jogo aqui, o jogo já te apresenta o primeiro animal amigável, entre aspas, assim, que é o rinoceronte, que é um bicho muito foda, mas não é dos melhores, tá? Tem um que é ainda melhor que esse aqui, vocês vão ver já, daqui a pouco. A qualidade desse bicho aqui é que ele corre muito rapidão e ele ataca qualquer bicho que ele tiver na frente dele, você não precisa nem clicar algum botão pra atacar o bicho, ele só ataca sozinho, ele dá uma rinocerontada no bicho. Acho que vocês já perceberam essas letrinhas aqui em cima que formam a palavra Kong. Isso vai ter em todas as fases do jogo. Se você pegar todas as letras, você vai ganhar uma vida extra. E eu acho que eu ainda não comentei, mas a música desse jogo você já deve ter ouvido falar que não é pouca bosta não, né? Se liga na música dessa primeira fase, que ela começa toda calma, pá, todo com som de floresta de fundo, né? Porque a gente tá na floresta, afinal de contas. E depois vai entrando os instrumentos, de pouquinho em pouquinho vai crescendo ali a música de uma forma muito foda. Que no final você tem esse resultado aqui, ó. É bom, né? Dá vontade de dançar. Mas calma que fica melhor.
Até que do nada a música dá uma acalmada e chegando no final da fase, acaba anoitecendo, o que casa muito com a música do jogo, não é mesmo? E olha só, na segunda fase já vai estar chovendo, o que vai ser uma das primeiras desgraças visuais desse jogo. Porque é feio? Não. Mas sim porque atrapalha a sua visão. Isso daqui vai acabar dificultando mais ainda no futuro. Na verdade, isso aqui você não viu nada ainda. Mais pra frente você não vai conseguir ver nada. Outra coisa que eu odeio também nesse jogo é esse bicho aqui, esse tatu desgraçado. Ele rola muito rápido na sua direção. E o melhor a se fazer é tacar um barril de explosivo. É incrível como esse jogo ele o reutiliza muito de cenários iguais ou parecidos, só que ele dá uma diferenciada usando um clima diferente, ou sei lá, colocando a fase de noite, de dia, chovendo, nevando. Ai, a fase da noite. Mas se você for parar pra prestar atenção, isso daqui é exatamente o mesmo modelo de fase que tinha anteriormente, na primeira fase ali. A diferença é que tá de noite e chovendo. E você vai achar um bagulho bobo, mas olha só o final dessa fase, cara. Para de chover, amanhece. É brabuleta pra todo canto. Isso aqui é bonito demais pra caber num Super Nintendo. E sabe esse velho aqui no mapa? Que eu passei dele sem querer, porque esqueci que eu tinha que mostrar ele no vídeo? Pois ele é meio que o vô do Donkey Kong. Então pensa comigo, esse Donkey Kong velho carcomido que apareceu aqui no começo, ele é o Donkey Kong original, tanto que ele tá em cima dessas vigas aqui. Esse Donkey Kong teve um filho chamado Donkey Kong Jr. E o Donkey Kong Jr. teve um filho, adivinha só? Com o nome Donkey Kong, vamos matar. Voltando a falar do design do jogo, você já deve ter percebido que a movimentação desses personagens aqui são muito fluida, até demais. É meio estranho isso pra um jogo de Super Nintendo, né? Mas isso se deve ao fato de que eles fizeram os sprites desses personagens de uma forma meio diferente. Digamos que eles queriam fazer um jogo 3D no Super Nintendo, só que aí os caras se ligaram e falaram, não dá pra fazer um jogo 3D no Super Nintendo, né, cara? Aí pensando nisso, os caras só foram lá e transformaram os modelos em 3D em sprite. Cinema. Ah, beleza, eu já falei muita baboseira, mas agora tá na hora de separar os homens dos garotos. É, cara, essa música, essa maldita música que todo mundo fala. E eu vou falar também, cara, só o fato dos caras terem tido tanta dificuldade pra colocar essa música nesse jogo já mostra o quão ela é foda, mano. Mano, isso daqui não era pra caber no Super Nintendo, tá ligado? E eu não vou entrar nem no mérito de como que os caras conseguiram fazer isso, até porque eu não sei e não vou saber explicar também. Mas Donkey Kong Country tem sempre essa mania de colocar umas músicas calmas em uns ambientes fechados e claustrofóbicos, onde tem vários bichos querendo te matar. E nessa fase, inclusive, a gente conhece esse mascote aqui, que é o melhor na minha opinião, tá? Primeiro que ele tá numa fase de ambiente fechado, então se você perder ele, a chance dele sumir do mapa e você nunca mais encontrar ele é menor. Como essa aqui é a primeira fase da água, o jogo meio que vai te deixar brincar ali um pouco antes de te fazer sofrer no futuro. E essa música aqui, inclusive, vai ter em todas as fases da água, tá? Qualquer um que ouve essa música sem nunca ter visto ela numa gameplay de Donkey Kong, primeira coisa que vai sentir é sono, Eu não ironicamente coloquei essa música pra tocar numa live de um amigo meu que tava jogando Euro Truck Simulator. E o cara literalmente fechou a live de sono, cara. Eu simplesmente achei que seria interessante contar essa história aqui. Por mais que essa música seja controversa com o que tá acontecendo ali, o sentimento de ansiedade, claustrofobia que você sente ali com um monte de inimigo querendo te atacar e o personagem se move lentamente porque ele tá embaixo d'água. Mesmo assim, eu acho que não teria outra forma de colocar uma trilha sonora numa fase dessa como essa daqui, tá ligado? Porque combina com o ambiente aquático ali, tá ligado? Eu acho que não teria muito como você colocar uma música muito alegre como a da primeira fase ou muito tensa pra justificar o que você tá sentindo ali na fase. Logo mais a gente vai perceber isso do jogo sempre colocar essas trilhas sonoras mais calmas ou às vezes até meio deprimente numas fases assim. Gangbang,
vários homens mexendo em mim. E terminando essa fase, tá vendo só esse ponto de exclamação que tem depois do nome da fase? Pois é, isso significa que eu fui bom o suficiente pra fazer meio que o 100% dela, fazer tudo que dava pra fazer e pegar todos os bônus que dava. O pai é muito bravo. O primeiro mundo de Donkey Kong Country 1 é muito bom pra te introduzir bem ao jogo. E tipo, é realmente um passeio no parque pra quem tá começando pela primeira vez. Você vai morrer algumas vezes, é claro, você não vai passar tudo de primeira, mas comparado com o que a gente ainda vai ver aqui... Meu amigo, isso aqui é uma delícia de jogar. E sinceramente, o design de fases do primeiro mundo, sem dúvidas, é o meu favorito. Dos outros também são bons, são bem detalhados, mas nada se compara com isso daqui. A selva combina muito bem com Donkey Kong Country. E aqui o jogo já te introduz muito bem os personagens desse jogo, que são bem memoráveis. Pelo menos alguns deles, né? Tipo o Cranky Kong, ou se não, esse Funky Kong aqui, que ele simplesmente é o cara mais estiloso da família, tá ligado? E sem dúvidas é bem memorável também. Ou você vai dizer que isso daqui é memorável? Inclusive é incrível quanto esse jogo coloca um save antes de uma fase de boss, como se fosse algo impossível você passar de um boss nesse jogo. Cara, de verdade, as boss fights desse jogo, eu não queria falar isso não, tá? Eu não queria falar isso, mas são uma porcaria. O segundo mundo desse jogo é interessante e caótico, porque você ainda tá na selva, o jogo ainda te passa bastante essa impressão, só que você tá numa área meio esquisita. Sabe o mapa do Far Cry 3? Olha a loucura que eu vou falar. Lá não tem aqueles lugares que tem meio que umas ruínas, pá, esses bagulho assim? Pois é, isso tem aqui nesse jogo também. A gente vai ver esse tipo de cenário aqui nesse segundo mundo. Porém, ainda é uma selva ali, tá ligado? Você passa por essas ruínas, você passa por cavernas, você passa por minas abandonadas. O cara que criou esse daqui, ele é oficialmente o anticristo, né? E até mesmo a própria Nintendo percebeu isso. Tanto que colocou um caminho secreto no começo da fase pra você passar e ir direto pro final, porque sinceramente essa fase é muito chata pra caralho. Graças ao Senhor que hoje em dia eu consigo passar dela mais de boa, porque quando eu era criança eu tenho memórias da Terceira Guerra mesmo. Existe uma fase nesse jogo que é o capeta em forma de fase, que esse papagaio maldito aqui, ele fica piscando a lanterna na sua cara, porque a fase é escura e você precisa de alguém pra segurar a lanterna. Só que esse cara é um merda. Agora eu vou te falar algo que vai te deixar em choque. Sabia que existe zumbis em Donkey Kong Country? Sim, movidos a um barril. Cara, indo direto pro terceiro mundo, a primeira fase dele tem uma fasezinha de floresta tão legal, meu. E a música dela também é muito interessante. Me lembram um pouco as fases da floresta do Donkey Kong Country 2. Porém, elas não são tão boas assim, obviamente. Mas ainda são muito top. E se eu não me engano, eu posso estar bem enganado, tá? Esse bicho pode ter aparecido em alguma outra vez, mas eu acho que é aqui que você vê pela primeira vez esses fiote de torcedor do Flamengo aqui. Ah, e aqui também tem essa fase maldita aqui de barril. E tudo é barril e não pode ser burro que nem eu, tá? Nessa fase aqui. Eu acho que esses crocodilos aqui do jogo, os Kremlin, os capangas do King K. Rool, King Carrola, eu gosto de chamar, não tem motivo algum pra esse desgraçado aqui tá atacando o Donkey Kong pra tá roubando as bananas dele. Porque, venhamos, que caralho que ele vai fazer com essas bananas, cara? Ele não vai fazer porra nenhuma. Mas ele tem uma carinha de quem quer caçar confusão com alguém. E o jogo, pra te lembrar que você tá numa ilha, ele vai lá e te bota de volta numa fase de selva. Inclusive, é o mesmo cenário que tem lá nas primeiras fases do jogo. Porém, eu acho que não tem como. Esse cenário aqui vai continuar sendo sempre bom pra mim. Ainda mais com esse pôr do sol lindo que eles colocam ali de fundo. Se eu não me engano, originalmente, em algum jogo da trilogia Donkey Kong, existia uma concept art do Donkey Kong e o Diddy Kong com aquele aspecto meio de pôr do sol, sabe? Onde você não consegue meio que ver a figura ali, só meio que a silhueta dela. E de fundo tá o pôr do sol bem claro lá atrás. Isso era pra ter acontecido nesse jogo. Ou no segundo jogo, no caso. Porém, eu não sei por que eles acabaram desistindo da ideia. E é uma ideia que posteriormente veio a se tornar realidade lá em Donkey Kong Country Returns. Acredite-me, isso é uma das únicas informações que eu tenho sobre esse jogo, porque eu realmente nunca toquei nele. Daí o jogo vai lá, ele percebe que você tá se divertindo e demais. E ele vai lá e te joga numa fase, ou melhor, num mundo inteiro só de gelo. Onde você vai ficar esse mundo inteiro em
todas as fases escorregando no chão, que nem uma desgraça. Como se já não fosse o suficiente os personagens ficar escorregando nas fases normal. Aí você fala, não, beleza, né? Pelo menos eles só escorregam. Pelo menos não tem nada mais pra te atrapalhar. Olha essa putaria dessa neve. Isso aqui devia ser crime, cara. Primeiro que zoa o bitrate do meu vídeo. E segundo que não dá pra ver nada. E eu sei que você pensou que não ia ter fase da água nesse mundo da neve. Mas tem, meu amigo. E os caras conseguiram estragar até isso. Brincadeira. Não é que estragaram. Mas realmente ficou incrível isso aqui, cara. Esses bichos infernal, essas lulas aqui que azul... são ruins, velho. São uns bichos horríveis, assim. Na maioria das vezes você vai topar com elas do nada, assim. E vai ter que ter um bom reflexo pra poder desviar disso aqui, tá? Porque ao mesmo tempo que você vai ter que desviar disso aqui, você tá correndo disso daqui. Então você vai tá como? 1 milhão. Ainda bem que a gente tem o nosso camarada aqui pra ajudar nós a passar de fase, viu? Porque senão, oi... eu ia passar do mesmo jeito. Cara, eu não sei o que sentir sobre esse mundo das fábricas aqui. Porém, os caras conseguiram fazer um negócio legal, tá? Eu gosto. É diferente, mas eu acho que eu gosto. O único defeito dessas fases aqui, acho que é esse orangotango aqui. Que ele volta, né? Não precisava. Por algum motivo eu não vejo muita diferença nesse mundo aqui pro último. Os dois têm fases até que bem parecidas, pelo menos algumas delas. A diferença é que o último mundo tem o tema de minas abandonadas. Minas abandonadas. Então tudo vai ser muito escuro, muito sombrio, de certa forma. O que leva a gente a crer que o jogo ele começa muito alegre e chegando no final assim ele vai ficando muito escuro, muito sombrio. Parece que cada vez que você vai subindo mais o nível da montanha ali, vai ficando mais tenebroso o bagulho. Um exemplo disso é essa fase aqui que você tem que ficar ligando as luzes porque de hora em hora elas vão acabando como se tivesse tudo muito velho, quase desabando, até as luzes já estão falhando. E você tem que usar esses barris pra acender as luzes. Ai, cara, o que eu posso dizer sobre o chefe desse mundo? Sabe, eu não citei muito sobre os chefes desse jogo porque eles são, tipo, quase todos iguais, tá ligado? Só o boss da fábrica que é meio que diferenciadozinho, mas também não é lá essas coisas. Mas, pô, mano, os caras pegar o mesmo boss, só mudar a paleta de cor dele... e falar que é outro boss, aí é sacanagem. Assim, também não precisa ser um Dark Souls dos jogos de macaco, mas pô, pelo amor de Deus, né, meu? Mas o que os outros bosses têm de ruim nesse jogo, o último boss compensa até um pouco isso. Tá, ele não compensa, tá, mas assim... Ele é um bom boss. O boss tá aqui. Sim, supostamente depois que você termina o mundo das minas abandonadas, você vai pra um navio. Então esse jogo aqui era pra ter meio que 7 mundos. Meio que isso. Só que o último mundo é só um boss. E a batalha dele é até bem interessante e pode ser um pouco desafiadora pra quem nunca jogou. Porque entender os padrões desse bicho aqui não é que é difícil, mas é que como a batalha ela tem vários desses detalhezinhos, então fica meio complicado na primeira jogatina. Por exemplo, tem uma parte que depois que ele joga o chapéu dele em cima de você, você pula em cima dele, ele começa a pular por cima do navio que nem um maluco. E daí você tem que meio que... tem um spotzinho pra você decorar ali, pra você ficar em certas partes ali do mapa que ele não te acerta, tá ligado? Mas esse tipo de coisa você vai decorar lá na 4ª, 5ª tentativa, talvez, se você for um cara meio lesado que nem eu. Obrigado, Save State, se não fosse você, meu amigo. E beleza, né? Muito desafio, pá, crocodilo pulando pra lá e pra cá. E daí você finalmente mata ele, até com uma certa facilidade. Isso é até meio que estranho o que eu acabei de falar, isso é meio contraditório, né? Pô, já acabou o jogo? Na moral, velho. Que é isso? O jogo meio que te espanta fazendo o bicho levantar do chão ali. E daí é mais uma sessão de bola de canhão, de pula e mata e pula. Mas o bom é que depois dessa trollada na Nintendo aqui, só mais uns 2 hits você mata ele. Então não é tão difícil assim. Satisfação total em Donkey Kong. Ah, e você se lembra do Cranky Kong no começo do vídeo? Pois é. Ele tá aqui de novo pra falar que o Donkey Kong é um bosta e que ele teria terminado o jogo com uma única vida. É da hora ver meio que aquele Donkey Kong todo antigão, aqui todo rabugento, tá ligado? Porque o cara, na época dele, supostamente fazia melhor. E pensar que meio que o que as crianças estavam vivendo lá com o Donkey Kong original e depois esse Donkey Kong Country aqui,
é meio que parecido com o que a gente tá vivendo hoje, com o Donkey Kong Bonanza. Só que o intervalo de tempo entre o Donkey Kong Country e o Donkey Kong Bonanza é bem grande, né? Pelo menos dos jogos do Super Nintendo. Porque, querendo ou não, a franquia meio que sofreu um reboot lá naquela época, né? É um Donkey Kong todo diferente, porém um reboot que segue a linha cronológica do original, mais ou menos. Hoje em dia, eu creio que Donkey Kong Bonanza não tem nada a ver com a história desse jogo aqui, né? Pelo menos eu acho. Vocês podem me falar aí nos comentários que eu tô com preguiça de pesquisar. É nóis. E depois do Cranky Kong dar umas pauladas ali no Donkey Kong, rola os créditos do jogo e, cara, eis aqui a minha trilha sonora favorita desse jogo. Não é a Aquatic Ambience. Aquela lá pra mim também é muito boa. Mas essa daqui pra mim passa uma vibe, cara. Se liga nisso aqui. E esse finalzinho é muito bom, cara, porque vai tocando essa música e vai tocando meio que todos os personagens do jogo ali, tá ligado? Tudo que é inimigo, tudo que é aqueles animais lá que te ajudam ao decorrer do jogo e até os próprios Kongs. Mas isso é Donkey Kong Country, cara. Um jogão que com certeza fez parte da vida de muita gente aí e com certeza da minha também. Querendo ou não, eu não tinha um Super Nintendo, até porque eu já nasci muito tarde pra isso. Eu acho que quando eu nasci, quase ninguém tinha Super Nintendo em casa mais. Porém, graças a Deus, eu tinha um PS2 com um CD pirata ali pra rodar os jogos de Super Nintendo. Então, é isso aí. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Fique com essa trilha sonora incrível do jogo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que eu deixei no primeiro link da descrição, beleza?